E agora vamos com a última apresentação do Tiago Mota Saraiva, arquiteto, que vai trazer um outro olhar. Bem, muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer mais este convite, que dá sempre este prazer passar estas tardes aqui a conversar na Faculdade de Arquitetura e em especial à Isabel. Eu venho um bocadinho conversar a partir da visão do inimigo, ou seja, de quem usa a ferramenta de uma empresa para trabalhar nestas áreas. E venho desta vez de uma forma propositada, sem imagens, portanto sem aquela rede que me dá mais conforto, rede de imagens que depois também serve para organizar um discurso. E também porque esperava que acontecesse, que se calhar se há 50% da sala, talvez mais, já ouviu falar no que nós fazemos e no nosso trabalho, e portanto eu explico muito rapidamente, porque me interessa mais aqui hoje colocar algumas problemáticas que são problemáticas do trabalho que fazemos e gostaria de discutir. Bem, o nosso trabalho, o campo do nosso trabalho sobre o qual eu venho falar aqui tem muito a ver com uma ideia que tivemos e que desenvolvemos há cerca de 3, 4 anos no ateliê, que é esta coisa do trabalhar com os 99%, onde, grosso modo, explicando a coisa, se dá um processo em que nós nos aproximamos de comunidades com carências de várias ordens, mas com necessidades ao nível de prestações de serviço de arquitetura e ou nós nos aproximamos ou elas vêm ter connosco, sucede mais ou menos, ou os próprios municípios vêm ter muitas vezes connosco, e em que nós, de alguma forma, e são comunidades que não têm dinheiro para pagar os nossos serviços e muitas vezes também para intervir e para construir, e onde nós também, de alguma forma, nos posicionamos como partes de formas de angariações de financiamento, seja eles privados, públicos, comunitários, etc. Portanto, o trabalhar com os 99 é um pouco isto, ou seja, identificar, passar do tradicional forma de atuação das empresas de arquitetura, da forma triangulada, onde há um cliente, onde há um construtor, onde há projetistas, sejam arquitetos, sejam engenheiros, e encontrar aqui uma quarta entidade que é o financiador. Mas isso, e portanto isso tem-nos feito trabalhar em várias frentes, vários bairros, diferentes realidades, desde as realidades mais precárias às realidades mais de classe média. Uma das coisas que nestes contextos parece-nos particularmente relevante, e agora também da nossa reflexão até mais recente, tem a ver com, e tendo em conta com as carências que existem na intervenção pública, seja ela através dos governos locais, seja através dos governos do Governo Nacional, tem a ver com a vontade que de repente há de alguma forma nos empurrar para nos substituirmos ao Estado. Isso há aqui há uma charneira que é difícil de encontrar, ou seja, e isto porque nós nos colocamos muito como os arquitetos do bairro, muitas vezes, portanto estamos a trabalhar com as comunidades, em processos participativos e a determinada altura a financiar, a encontrar financiamentos para as associações de moradores, etc., para intervir, mas nunca descurando que existe um Estado, que existem eleitos, representantes, e nunca descurando a capacidade, a necessidade que nós temos de exigir mais. Eu ouvi na mesa anterior uma das questões que me pareceu particularmente interessante, depois não perguntei sobre isso, mas parecia-me interessante, que tinha a ver com esta questão quando se colocava a questão da identidade, ou seja, eu não me recordo do nome da pessoa que o colocava, salvo Luís Batista dizia, bem, eu pertenço ou não pertenço a Lisboa, eu já não vivo em Lisboa, nasci em Lisboa, portanto, e isso, por exemplo, há uma das questões que é muito interessante, tem a ver, por exemplo, com a discussão sobre as portagens à porta de Lisboa, ou até mesmo, por exemplo, da EML, ou seja, as pessoas pagarem por viverem ali e parece que já no bairro ao lado já não são de Lisboa, portanto já não têm o dísticozinho, já não podem usar, e as pessoas que vêm de fora também já têm de pagar para estacionar os carros. Mas, portanto, esta questão de não nos substituir aos Estados tem sobretudo a ver com uma dimensão nacional, local, regional,
Nós descuramos muito. Em Portugal temos uma falha histórica que tem a ver com o acordo histórico entre o Bloco Central de não termos regiões, ou melhor, tendo-as, mas tendo-as completamente partidarizadas e completamente a vincar, sobretudo através das CCDRs, a vincar uma política de uma forma dura, muitas vezes, e de uma forma muito autoritária, até para o governo local que é eleito, e que muitas vezes está continuamente sobre o jugo das CCDRs de políticos não eleitos. Outra das questões é uma questão que também nos preocupa muito, que é não cultivar os isolamentos, não cultivar os bairrismos em excesso, embora muitas vezes salientando as questões identitárias, mas não cultivar o comunitarismo, como fala o Yves Cabane, e isso é uma problemática grande, por exemplo, nos processos de orçamento participativo, é uma problemática grande nos processos do BIP-ZIP, que estimula a competição entre bairros. E, ou seja, aumenta os fossos que existem entre bairros, e isso é uma coisa que deve ser combatida. Depois, a questão, a hipermediatização deste tipo de práticas, que eu tenho consciência que estão na moda e que são muito visíveis neste momento em vários sítios, leva a que também devamos ter uma atividade muito crítica. E, sobretudo, muito crítica quando é de caráter temporário. Ou seja, quando se cria uma dinâmica popular, comunitária, extremamente interessante, para uma intervenção, ela é noticiada e uns dias a seguir apaga-se e desaparece. E, portanto, no fundo, assim, estamos a servir de instrumentos ao poder dominante, ou seja, a florear um movimento que existiu num determinado ponto, a uma determinada época, e as pessoas fica na memória esse momento. O seu desaparecimento cria um impacto extremamente negativo na própria comunidade, ou seja, porque são os atores que estiveram lá e que de repente desapareceram e a coisa não ficou, foram-se embora, e criou uma noção geral que somos todos muito bonzinhos, mas é uma questão que tem de ser ultrapassada neste tipo de intervenções, e que é uma excelente desculpa para a questão do low cost. Portanto, é temporário, low cost, os aglomerados de madeira, é uma questão que tem de ser combatida, tem de começar a ganhar tempo e sobretudo, a ultrapassar esta coisa do low cost e do tempo, de alguma forma. Depois, outra das questões que também nós notamos muito é este culto pelo consenso que existe hoje. A cidade sempre foi o palco dos conflitos, dos grandes conflitos. E, se decidido de uma forma democrática e com respeito pelas opiniões de cada entidade e com espaço para se expor cada uma do dissenso, o consenso não é necessariamente a melhor solução. E isso é uma matéria que eu acho que tem de começar a ser preocupação também, porque existe o culto e o discurso sobre consenso, e isso começa a passar como o senso comum, como se tem de procurar o consenso, e nós não achamos que isso seja particularmente útil. Depois, a questão de diversificar os financiamentos. Isso para nós, eu costumo dar sempre este exemplo, que é o momento em que sai, eu acho que quem participa nestes processos, só quem, por exemplo, está nos governos locais, sabe quando, por exemplo, o Ministro das Finanças, autoritário, toma a medida radical de suspender todo o financiamento europeu para reanálise, e quando chama a si, como foi o caso de Vítor Gaspar, como chama a si todas as decisões sobre financiamento europeus, foram postos e postos de trabalho que foram à vida, foram projetos que foram à vida e, sobretudo, uma questão nacional, ou seja, sobretudo, nós perdemos muitos projetos e muitas formas de financiamento. Durante esses curtos 3 meses, demonstra, é uma atitude ultra radical, portanto, a diversificação de financiamentos permite isso, ou seja, permite conseguir que estes processos sejam menos o alvo de políticos autoritários ou políticas radicais que o são. Depois, outra das questões que nos preocupa é não perder a disciplina, ou seja, nós somos arquitetos e nós temos de perceber bem quando é que precisamos de chamar outros atores, ou seja, outras disciplinas para trabalhar no terreno. Temos de perceber bem que não nos podemos... Temos de perceber bem que, por exemplo, não podemos derivar, por exemplo, para o campo artístico, que tem o seu
tem o seu, muitas vezes tem a sua chama, a sua de alguma, e muitas vezes vemos às vezes como uma forma fácil de fugir aos problemas mais duros e aos problemas mais de realidade. Portanto, nós rejeitamos, por exemplo, muito, enquanto prática, entrarmos no campo artístico nos bairros quando isso é colocado. E depois, e também, reforçando o caráter disciplinar da arquitetura, perceber muito bem que os processos participativos não inibem a atividade do arquiteto em si, a sua autoria, e a sua autoria não do arquiteto-autor, mas no sentido do coletivo da arquitetura, daquilo que se propõe e daquilo que é o seu instrumento. Ou seja, os processos participativos não podem também ser uma desculpa para maus projetos de arquitetura, só porque foram decididos pela população, e, portanto, isso é um território que nós também procuramos não perder, ou seja, não perder a disciplina, porque achamos que é nesse papel que somos mais úteis à população e não no papel de, pura e simplesmente, burocratas de decisão sobre processos participados. Por último, estando nos bairros e tendo o trabalho necessariamente, muitas vezes, de ponte entre governos locais, regionais e governo nacional, ter a consciência que nunca podemos ser que devemos, que não sendo nós decisores sobre o processo de transformação, que devemos não os obstaculizar. E, sobretudo, não devemos ser atores de adormecimento de processos que possam ser transformadores. Ou seja, não somos nós arquitetos ou qualquer profissional que decide se vai haver um processo transformador ou não. Pode fazer parte dele, mas não é uma decisão top-down, digamos. Mas temos de perceber quando adormecemos processos, às vezes, reivindicativos, quando a nossa entrada no bairro serve para adormecer processos reivindicativos. Por último, eu gostava só de terminar com um exemplo pelo qual estou particularmente interessado, porque na realidade a nossa prática profissional no Ateliê Mob foi muito, numa primeira fase, com muito poucos relacionamentos em Portugal. E, curiosamente, muito mais relacionamentos, por exemplo, em Espanha ou com a América Latina. E para nós foi uma coisa muito entusiasmante ver esta semana, salvo errar 2 dias, ser publicado no ABC, portanto o jornal de direita ou extrema-direita espanhola, com o pânico das vitórias das candidaturas popular, de Unidade Popular, seja em Madrid, seja não tanto em Madrid, mas sobretudo em Barcelona. E quando se anuncia que, atenção, porque a Ada Colau está a pensar fazer um processo semelhante ao que aqueles rapazes dos Paisarras Transversales, é um coletivo de arquitetos que nós conhecemos bem e com quem trabalhamos, e até inclusivamente estamos numa candidatura comunitária, agora concluímos lá uma semana comum, porque eles fizeram este processo participativo em Girona e a Ada Colau quer fazer o mesmo. Portanto, quando isso já é um momento em que os arquitetos fazem parte e são atores do processo de transformação e ganham uma escala que é nacional, porque eles não têm qualquer tipo de relacionamento com a Ada Colau ou com Barcelona e a determinada altura são utilizados como um mau exemplo, porque, atenção, é um processo perigoso, é um processo transformador e vai-nos pôr em causa a nossa realidade comum daquilo que é a visão do ABC para a Espanha.